Alô família, que a paz de Deus seja convosco. Meu nome é Nelson Sengo e dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês que me ouvem do outro lado. Pois outros quiseram ver este dia e não puderam ver, porque o Espírito voltou para Deus. Que Deus console as famílias que estão em luto e dê coragem e força para se levantarem e seguirem em frente, porque a vida continua para você que ainda está vivo. Eu quero compartilhar uma palavra consigo hoje, mas antes lhe aconselho a se subscrever e ativar o sininho, para que o YouTube possa lhe notificar sempre que eu postar um vídeo novo com mensagens edificadoras. Feito isso, vamos ganhar o tempo e vamos à mensagem. Dentro da sociedade e da maioria das famílias de hoje em dia, existem muitos conflitos, devido a mal-entendidos, devido à infidelidade entre parceiros, desrespeitos entre membros da família, desobediência no cumprimento dos direitos e obrigações, devido ao egoísmo diante das crises financeiras. E isto traz problemas sérios de falta de harmonia e falta de paz familiar. Todas estas coisas são consequências do pecado. Poucas são as famílias em que os membros dessa mesma família vivem em um ambiente de paz e harmonia, em que os membros se respeitam, dividem as responsabilidades e procuram ajudarem-se uns aos outros nas dificuldades, que se amam e se importam uns com os outros. Na Bíblia temos casos de conflitos familiares em que, por exemplo, Caim matou Abel, seu irmão, por causa do ciúme. Sara expulsou a serva dela por causa da rivalidade. Ana viveu triste por muito tempo porque era desprezada e humilhada por sua rival, porque Ana não podia dar filhos, então ela era muito desprezada e humilhada por sua rival chamada Penina. Na quinta-feira, dia 18 deste mês, uma mulher anciã matou seu marido por ciúmes. Por isso hoje eu quero falar sobre a reconciliação entre as pessoas. Mas antes de entendermos sobre a questão da reconciliação entre pessoas, precisamos compreender a questão da reconciliação com Deus, pois uma sociedade ou família harmoniosa depende muito da reconciliação dos membros dessa família ou dessa sociedade com Deus e de forma individual. Definindo de forma muito simples, a reconciliação é voltar a ter um bom relacionamento com quem se tinha quebrado o relacionamento. Uma pessoa que não tem um bom relacionamento com Deus precisa se reconciliar com Deus. Uma pessoa que não tem um bom relacionamento com as pessoas precisa se reconciliar com as pessoas. Quando não há reconciliação, há inimizade. Quando há inimizade, há possibilidade de haver guerras, através de palavras, ou através de atitudes, ou através de ações. A palavra de Deus diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é uma vida de bom relacionamento com Deus para sempre no reino de Deus. Mas para termos essa vida de bom relacionamento para sempre com Deus, é necessário que haja paz entre nós e Deus. A paz nos leva a uma reconciliação com Deus por meio de um mediador que é Jesus Cristo. Um mediador é como uma ponte. Por exemplo, Maputo e Catembe estão ligados por uma ponte. E assim há como sair de Maputo a Catembe por meio da ponte e vice-versa. Para nós voltarmos a nos religarmos com Deus, ou seja, nos reconciliarmos com Deus, precisamos de uma ponte, um mediador, que é Jesus. Em Colossenses 1, 19 e 20, a palavra de Deus diz: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Portanto, entendemos que em Cristo todas as coisas foram criadas e todas as coisas alcançam o seu propósito e se completam nele. Mas para além disso, entendemos e acreditamos que em Cristo todas as coisas da terra e do céu são reconciliadas com Deus através da paz feita por meio do derramamento do sangue de Jesus.
Porque o sangue de Jesus paga o preço dos nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados foram condenados em Jesus. Assim, estamos livres da condenação. E hoje podemos, portanto, ter paz com Deus e automaticamente nos reconciliarmos com Ele. Mas para que essa paz e essa reconciliação se apliquem a nós, Deus exige que acreditemos em Jesus, o Filho de Deus, de acordo com João 3,16. Deus exige também que acreditemos na morte e na ressurreição de Jesus, pois somente assim Deus nos declara justificados dos nossos pecados por meio da fé em Jesus. E tendo sido justificados pela fé em Jesus, não podemos mais voltar a viver da mesma maneira que vivíamos antes de crermos e de sermos justificados. Portanto, precisamos nos arrepender da velha maneira de viver. Precisamos morrer para a vida da carne e viver para Deus, ou seja, viver para a vida do Espírito. É a vida guiada pelo Espírito de Deus que nos leva, primeiro, a caminhar para a vida eterna, em um relacionamento agradável com Deus. Segundo, é a vida guiada pelo Espírito que nos leva a amar, a perdoar, a nos alegrarmos uns com os outros, a vivermos em paz uns com os outros, a sermos pacientes, a sermos bondosos, a sermos fiéis, a sermos humildes, a termos o domínio próprio, entre outros frutos. Com estes frutos do Espírito em nós, seremos capazes de manter uma boa, perfeita, agradável harmonia e paz social e familiar. Portanto, tudo começa com a reconciliação individual com Deus e se completa com a reconciliação entre as pessoas. Então a pergunta que fazemos é possível termos famílias que vivem em harmonia e paz? E a resposta é sim, com certeza sim, desde que todos nos reconciliemos com Deus individualmente. Veja bem, por causa do pecado, as pessoas se afastaram de Deus, e isto devido ao sentimento de culpa e vergonha pelo pecado. E assim, algumas pessoas acham que já que elas cometeram muitos pecados, então Deus não se interessa mais por elas. Deus não se importa mais com elas. E assim ficam se condenando a si próprios. E por causa desse pensamento, a tendência é de se afastarem cada vez mais e mais de Deus. Mas quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais elas se afundam no pecado. E quanto mais as pessoas se afundam no pecado, mais se tornam pessoas que não se importam com o bem-estar do próximo. Portanto, as pessoas se traem, sentem inveja umas das outras, se enganam, mentem umas às outras, não se respeitam e não cumprem suas obrigações de pais, de filhos, de irmãos e de um ser social. Mas, irmão, Jesus disse em João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E em Marcos 2,17, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Portanto, meu amado, não importa qual tenha sido a sua vida até agora. Mesmo para você que se desviou, não importa o pecado em que caiu. A palavra de Deus em 1 de João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, em Cristo Jesus, há perdão de pecados, há purificação, há paz e reconciliação e há salvação pela graça de Deus. Só precisamos crer em Jesus e no seu sangue e arrependidos confessarmos os nossos pecados para recomeçarmos uma nova vida em Cristo, abandonando a velha maneira de viver. Porque Deus ainda se importa consigo, irmão. Caso contrário, Ele não teria sacrificado o Filho dele por você. Considere que um justo se sacrificou pelos injustos. Isto é, Jesus se sacrificou por todos nós.
Então volte para Deus de todo o seu coração. Ame a Deus de todo o seu coração. Ande em seus caminhos. Tema a Deus e o sirva de todo o seu coração. Creia no Senhor Jesus e tome essa decisão de se arrepender dos seus pecados e terás uma vida de comunhão com Deus e com os filhos de Deus para sempre, em um ambiente de paz e harmonia para sempre, tanto aqui nesta terra, assim como na eternidade, ou seja, no paraíso de Deus. Faça isso e que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa te iluminar, Deus possa te proteger, Deus possa te guiar em tudo que você fizer, que você seja bem-sucedido, porque Deus é contigo. Deus te abençoe. Amém.